E a gente segue falando de economia porque o mercado financeiro reduziu a estimativa de inflação em 2025 e projeta agora uma alta maior do PIB. O Alan Gani está de volta para repercutir e trazer para a gente os detalhes do Boletim Focus dessa segunda-feira. É isso daí, Soraya. Toda segunda-feira é dia de Boletim Focus aqui na Jovem Pan, onde a gente traz as principais projeções do mercado financeiro, coletadas lá pelo Banco Central. A inflação, se a gente observar, de um mês para cá, a inflação estava projeção 5,53, uma semana anterior 5,50 e agora 5,46%. Ou seja, é uma trajetória de queda, só que é uma queda muito lenta. Ou seja, o teto da meta de inflação é de 4,5%. Então a gente ainda está bem acima do teto da meta, o que justifica um patamar de taxa de juros bastante elevado. A boa notícia é que a previsão do PIB fica em 2,13%, ou seja, crescimento do PIB, né, um pouco maior, a despeito dessa queda da inflação. Porque geralmente quando a gente tem um crescimento do PIB, uma projeção de crescimento um pouco maior, é natural que a previsão de inflação também suba, dado o aquecimento da economia. Isso não tem ocorrido. Agora, de qualquer maneira, o PIB para esse ano, né, várias instituições, não só os players aí do mercado financeiro, projetam algo entre 2% e 2,5%. O dólar 5,80 e a Selic permanece num patamar bastante restritivo de 14,75%, muito embora algumas instituições financeiras já falam numa queda da taxa Selic ainda neste ano, mas ainda não foi captado pela mediana do Boletim Focus. Ô Gani, olhando esses dados aí, a gente pegando a questão do PIB, por exemplo, é um crescimento muito baixo, a gente poderia estar num patamar melhor nesse momento de expectativa para o crescimento do nosso produto interno bruto, ou seja, da nossa economia, Gani? Sem sombra de dúvidas. Por quê, Nonato? Pelo seguinte, né? O potencial de crescimento da economia brasileira é muito grande. A gente é o celeiro do mundo, a gente está na frente na transição energética, a gente tem uma série de recursos naturais, a gente tem terras, né? Então o nosso crescimento poderia ser muito maior, mas a gente está muito abaixo da média do crescimento das economias emergentes. Por quê? Porque a gente tem gargalos estruturais. A gente tem uma taxa de juros muito elevada, a gente tem impostos muito elevados e a nossa produtividade, a produtividade dos fatores de produção, do capital, da tecnologia e da mão de obra combinadas é muito baixa essa produtividade. Então, como é que a gente sai disso? Uma reforma fiscal. Por que eu digo que a reforma fiscal é a mãe de todas as reformas, Nonato? Pelo seguinte, se você consegue enxugar dinheiro do Estado, se você consegue estabilizar essa dívida pública, o que vai acontecer? A taxa de juros vai diminuir, o que é ótimo para a empresa, o custo de capital ficar menor. Vai ser possível uma redução tributária também, à medida que hoje o imposto é alto para financiar um Estado gigantesco, menos imposto para a empresa, excelente também, incentiva a atividade produtiva e também começa a sobrar mais recursos para o governo para investir no que é necessário. Por exemplo, educação de base, educação profissional, para daí qualificar a nossa mão de obra e a gente ter muito mais produtividade e aí sim ter um crescimento digno de uma economia emergente de 4%, 5% e de uma maneira sustentável ao longo do tempo. Vamos chamar nossos comentaristas para a gente analisar também esses aspectos de confiança, né, Cristiano Vilela? O que está fazendo aí o mercado ficar mais otimista, né? Será que está mudando mesmo o cenário? Olha, eu vejo que é difícil, viu, Soraya? O fato é que nós temos uma realidade e os números na economia têm demonstrado isso ao longo dos últimos meses, ao longo do governo atual, tem demonstrado um cenário onde muitas vezes alguns números que eventualmente possam ser considerados razoáveis, bons até no âmbito do emprego, por exemplo, da criação de emprego, da diminuição da taxa de desemprego, acaba sendo confrontado com outros dados que são dados muito ruins e que são dados que demonstram essa falta de planejamento, uma falta de direcionamento
por parte da economia e que fazem com que a previsibilidade ela não seja reconhecida pelo atual governo e que com isso acaba gerando alguns rumores desagradáveis na relação com o mercado. O fato é que, infelizmente, a matriz do pensamento econômico do atual governo é um pensamento bastante equivocado. Ele parte de premissas que são premissas irreais. Ele parte do aspecto da arrecadação, do aspecto da manutenção de uma estrutura inchada do Estado, não reconhece a existência de uma estrutura inchada do Estado. Então, situações como essa fazem com que, eventualmente, até os bons sinais que acabam tendo aqui e acolá acabem sendo passageiros, acabem sendo chuvas de verão, que, na verdade, acabam não conseguindo apresentar um crescimento efetivo, sustentado para a economia brasileira. O Deise Ciocari, o Gani chamou a atenção aí para uma série de medidas que poderiam fazer com que a gente melhorasse nossa expectativa de PIB, de redução da taxa de juros, para que tivéssemos mais investimentos também. Ou seja, seria necessária uma revolução completa naquilo que tem sido feito hoje no Brasil e de alguns anos para cá, né, Deise? Nonato, o Brasil tem potencial, né, como o próprio Gani falou, mas existem os gargalos. A gente pode até fazer uma comparação, e a gente tem feito muito aqui no Jornal da Manhã, em relação ao tarifaço do Trump. Poderia significar uma oportunidade para o Brasil, mas o Brasil é muito reativo. É a mesma relação agora com a inflação e com o PIB, né? A gente tem um potencial no agronegócio, a gente tem um potencial na transição energética, mas a gente só reage ao mercado externo, né? A gente tem 2 ou 3 parceiros comerciais globais e a gente acaba não mudando isso, a gente não tem outros parceiros, a gente não abre o leque de possibilidades, então o Brasil sempre fica muito restrito e acaba não inovando, a gente não muda os nossos gargalos estruturais, a gente não aplica a nossa tecnologia, a gente não investe em inteligência, então a gente sempre fica muito restrito e a gente só reage ao que vem de fora. Se o Brasil fizesse todas essas reformas estruturais, diminuísse o peso e o inchaço do Estado, a gente poderia ser essa grande potência que o mundo sempre esperou do Brasil. Mas a gente insiste nesse Estado obeso, inchado, e as nossas reformas estruturais, quando elas acontecem, elas são parciais. Então, o Brasil está sempre naquela possibilidade, no e se ou no quando.